Bem, conforme a gente tinha combinado então, aqui nós estamos dando continuidade então na segunda parte de Oséias, exatamente no versículo que a gente parou, Oséias 2:13. Então Deus chamou o seu povo ao deserto. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. No primeiro nível de entendimento, nós temos Oséias e Gomer. Esse é o relacionamento que está figurado ali do capítulo 1 até o capítulo 3. Então, Oséias atrai Gomer ao deserto e vai falar com ela ao coração. Bem, quando isso ocorre, o que você tem que ter em mente? Bem, se ele vai tirar ela de um local onde a atenção dela pode ser desviada e vai levar ela para o deserto, num local onde que, se ela olhar para frente, se ela olhar para a direita, para a esquerda, para trás, para baixo, é areia para tudo quanto é lugar, e se olhar para cima é céu, não tem nada que possa tirar a atenção dela. Então seria um local ideal para que você viesse falar cara a cara, sem que a pessoa pudesse desviar o olhar por qualquer motivo. Então o texto vai dizer que eis que eu a atrairei, influenciarei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então ali ele fala coração a coração. Oséias e Gomer. Esse é o primeiro nível de entendimento. Mas o texto não para por aí. Há um segundo nível de entendimento, o nível em que Oséias prefigura Deus e Gomer prefigura Israel. Então Deus vai atrair Israel até o deserto e lhe falará ao coração. Bem, nós temos um cumprimento imediato que é simbólico, né? Porque você vai ver que tanto Judá quanto Israel, eles são levados para o cativeiro, então a Babilônia e a Síria vão fazer esse papel. E aí, de uma forma simbólica, aí a gente vai ter um deserto, né? Um deserto social, um deserto psicológico, sabe? Um deserto que vai fazer com que eles sintam falta da presença de Deus. Vão sentir falta daquilo que eles perderam. Mas isso seria um contexto mais imediato e um contexto mais simbólico. Isso quer dizer que deve ter um contexto mais literal dessa mensagem, um contexto que realmente vai falar aquilo que o texto tem que dizer. Então, quando nós olhamos para esse contexto escatológico, esse cumprimento escatológico, ele se torna mais literal. Porque o que atrairia Israel para o deserto? Já que ele falou que ele vai atrair Israel para o deserto, e a palavra que é utilizada para atrair significa também influenciar, eu vou influenciar Israel de tal forma que eles vão marchar para o deserto, eles vão dirigir-se para o deserto. Pense, o que pode acontecer num futuro escatológico que vai fazer com que o Israel, como uma massa, como um todo, corra para o deserto? Não vai ser dinheiro, não vai ser QI, não vai ser poder. Basta você olhar para Mateus 24. Se você olhar para Mateus 24, você vai ver ali que, em determinado momento da período da tribulação, vai sentar no local onde não deveria se sentar o anticristo. E ele vai se julgar ser o próprio Deus. A partir daquele momento, alguns olharão para ele, peraí, teve um tal de Jesus aqui que ele dizia ser o próprio Deus. E nós não aceitamos ele como Deus. E ele nem sentou-se no local sagrado. Mas esse daí está se sentando e está dizendo que é o nosso Deus. E nós não queríamos aquele, por que vamos querer este? Então imagina o que vai acontecer. Alguns vão olhar e vão entender que quem está sentado ali é o anticristo. E quando eles entenderem isso, eles começam a fugir. Exatamente como Mateus 24 vai dizer. Eles fogem. Aqueles que estão na cidade, fujam. O texto vai deixar bem claro. E todos os aspectos que encontram naquele texto indicam que eles estão no território geográfico de Israel. Então eles estão saindo da cidade. E quando nós olhamos para Apocalipse 12:6, vai mostrar que a mulher fugiu para o deserto. E a mulher ali personifica Israel. Israel foge para o deserto. O grande dragão a persegue, mas não tem êxito em alcançá-la. Até porque se eles atingirem a área onde Deus falou que eles estão resguardados, eles estão resguardados. Então eles chegam nesse local. Isso só pode acontecer num período tribulacional, pois ali é o local quando a mulher foge para o deserto. E o melhor local para que essas coisas aconteçam, o deserto mais próximo, seria o deserto de Moabe. Ali tem inúmeras cavernas com capacidade de abrigar grande quantidade de pessoas, de modo que muitas das cavernas não foram exploradas até hoje. Não fica muito difícil você entender como o povo consegue fugir para essas cavernas e ali está livre da ação do anticristo. Quantas vezes Davi não se escondeu numa única caverna, tendo um exército todo de uma nação, da sua própria nação,
tentando o encontrar dentro das cavernas para lhe tirar a vida por causa de Saul. E Davi conseguiu fugir de pessoas que conheciam profundamente aquelas cavernas. Por que será que o anticristo, que ele vai estar comandando o mundo, mas não conhece muito bem determinadas regiões do globo, não pode não encontrar um povo? Basta que você tenha um pouco de fé e creia na possibilidade do cumprimento escatológico. Eu creio que essas coisas podem acontecer e que o local mais adequado seria aquele deserto, mas pode acontecer em qualquer outro lugar. O certo é que, em algum momento, eles vão encontrar com Deus, porque o texto vai chegar a dizer que eis que a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então, nesse momento, quando o anticristo, todas as tropas estiverem para tentar aniquilar o povo de Israel, retirar eles do planeta, destruir toda e qualquer lembrança que haja de Israel, o próprio Messias, o Deus vivo, ele vem e intercede pelo povo, ele resgata seu povo, ele salva seu povo. Então daí você imagina como é a presença do próprio Deus chegando a esse Israel que vai estar completamente oprimido, fugitivo, dentre as nações, né? E Deus fala direto ao seu coração. Lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Bem, é algo que não se processa em nenhum outro lugar. Isso aqui só pode ser processado naquela geração, na geração que vai viver essas coisas. Até porque o contexto desse versículo é o versículo anterior. E aqui vai falar que, além de dar as suas vinhas, o vale de Acor vai ser por porta de esperança. E isso não faz sentido. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, o vale de Acor ele pode ser muita coisa, mas porta de esperança, isso aí é uma das coisas mais difíceis da gente entender. Porque o vale de Acor quer dizer vale da sujeira, da imundície, da podridão. Como assim vai ser considerado o vale da esperança? Porque aquilo que era imundo e sujo vai se tornar a porta de uma cidade onde reina a esperança. Como é que isso ocorre? Se você lembrar o que acontece no Vale de Acor, no Vale de Acor foi o local onde Acã foi apedrejado. Ele foi apedrejado nesse vale. Lembra que Acã ele foi considerado o perturbador de Israel? E ali Israel teve que tomar um posicionamento. Ele teve que chegar e se posicionar. Nós vamos extirpar o pecado. Nós vamos eliminar o pecado do nosso meio, para que nós venhamos a ter paz com o nosso Deus. E a ira de Deus foi aplacada e ali eles seguiram. Aqui é a mesma coisa, no Vale de Acor, Israel vai chegar e dar as costas para o pecado, ele vai se arrepender amargamente de tudo aquilo que ele fez. Zacarias vai chegar e descrever esse encontro com o Messias, e em Apocalipse também descreve o encontro com o Messias. Nós verificamos que essa ação toda é uma ação muito profunda, e você vê que realmente, nesse ponto, a nação como um todo se converte. Então só através dessa conversão em massa, desse arrependimento em massa, só através de passar pelo Vale de Acor, é que Israel poderá voltar a ter comunhão com o Senhor, como nação. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Senhor. E aí a gente pega a palavra marido e a palavra Senhor, uma no original quer dizer homem e a outra no original quer dizer marido. Então, meu ish, meu homem, e já não me chamará meu senhor, meu marido, Baele, porque Baele vai vir do mesmo radical do deus cananita Baal. Então a gente vai ter aí uma preocupação, um zelo, tamanho, que eles não vão querer utilizar uma palavra que vai lembrar o antigo estado deles, pecaminoso, no qual eles se prostituíam com deuses que não eram o seu próprio Deus. Então eles vão preferir não usar essa palavra e chegar e falar meu homem do que falar meu marido, porque meu marido vai dar a ideia de Baele, de Baal. Só vai mudar, a forma como se escreve é a mesma, a única coisa que permite que nós venhamos a ler com vogais distintas são os caracteres maçoréticos que são encontrados no texto. No original, no hebraico fluente que o povo vive, eles não precisam dos caracteres. Então eles leem a palavra e eles sabem quando significa uma coisa e quando significa outra coisa. Então, para ter o zelo adequado, eles preferem trocar essa palavra.
para você entender como ocorre essa conversão. Essa conversão ela ocorre realmente do fundo do coração desse povo. Eles não estão mais propensos a fazer o que é errado. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada, a guerra, e farei meu povo repousar em segurança. Nós estamos falando do início do reino milenar, aquilo que Isaías tanto falou, que o leão vai pastar junto com o carneiro, que a criança vai brincar com a serpente, que os homens não aprenderão mais a arte da guerra. É tudo isso. É isso que Oséias está dizendo, que virá o reino do Messias, o reino milenar, a nova aliança será estabelecida e ela será duradoura. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e este à terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes à semente de Deus. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não povo meu direi, tu és meu povo. E ela dirá, tu és meu Deus. Alguns, por exemplo, indicam que desfavorecida e não povo meu indicam a situação de Israel, depois que eles abandonaram o Deus vivo, e a situação dos gentios. Aí nós temos Israel sendo resgatado e os gentios que se converteram a Deus sendo unificados num só povo. Então, alguns entendem essa parte dessa forma. Você pode estudar um pouco mais e verificar se realmente essas coisas estão em consonância com esse apontamento. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passa, comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Então, Deus chega e fala que ele compra essa mulher prostituta e adúltera e vai tê-la agora como uma propriedade dele. Você é minha, eu paguei o resgate, o preço é meu. É como se fosse a compra de um escravo. Normalmente se pagava 30 peças de prata pelo escravo. Aqui, tendo em vista isso, alguns conjecturam que 15 peças de prata mais 1 homer e meio de cevada vai dar 30 peças de prata. Mas a ideia aqui é que ele faz um resgate, ele compra ela de volta. Eu estou lhe pagando, agora ela é minha por propriedade perpétua. O texto indica isso. Já que agora você é minha, tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Ok, agora que você é minha, eu paguei o preço, ou seja, o Messias foi à cruz. E ele ofereceu o resgate por todos nós. Então agora vocês são meus, mas eu não quero mais que vocês se corrompam, eu não quero mais que vocês se prostituam com as outras nações. E aí ele vai chegar a dizer que os filhos de Israel vão ficar muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. E é exatamente a situação de Israel depois daqueles eventos. Israel vai para o cativeiro, Israel, reino do norte, não volta, Judá vai para o cativeiro e ele volta, mas ele vai ficar muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Quando nós olhamos para Israel nos dias atuais, nós podemos olhar que as mesmas coisas ainda continuam a acontecer. Israel tem o templo, mas Israel não pode oferecer sacrifício no templo porque a mesquita de Omar está exatamente no local onde o templo deveria ser construído. Então Israel tem uma parede. Olha, o templo deveria ser, essa aqui era uma parede do templo, e o templo era daqui para lá, mas daqui para lá tem a mesquita de Omar. Então, muito embora Israel saiba o local onde o templo deveria ficar, hoje tem algo que impede o templo de ser reerguido. E por causa disso, não há sacrifício, não há coluna, não há estola sacerdotal, e etc, etc, etc. Mas, em algum momento, esses impedimentos todos serão retirados e Israel poderá reconstruir o templo naquele local específico
e ali voltará a ter todas essas coisas. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, aqui é uma promessa. Ele está dizendo que em algum momento, os filhos de Israel, que naquele exato momento não buscam, não procuram, não querem saber, são insensíveis, estão com o coração duro que nem pedra, eles vão estar com o coração fervoroso, apaixonado, gritante, exalando pela presença de Deus. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. É só você imaginar um povo que teve que sair fugindo, correndo, vendo parentes ser mortos, dizimados, vendo notícias chegando que judeus na face da terra estão sendo massacrados, e eles escondidos, sabendo que aquele pode ser o seu último dia, aquela pode ser a sua última hora de vida. Em algum momento eles podem ser encontrados pelas tropas do anticristo. Imagina que, em dado momento, você não é encontrado pelas tropas do anticristo, mas você é encontrado pelo próprio Deus vivo. Você consegue personificar o que quer dizer tremendo? Se aproximarão do Senhor e da sua bondade? Tenta conjecturar dentro dessa ideia. Bem, continuando, dor e intensa tristeza de Deus. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse. Mas ele não poderá, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei. E ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Ou seja, Deus está dizendo que o juízo vai vir às portas de Efraim pelas mãos do próprio Deus. Foi exatamente porque vocês me abandonaram que o juízo virá sobre vocês. E o próprio texto já manda um recado para Judá, porque ele será como um leãozinho para a casa de Judá. Continuando, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Então aí você verifica que existe uma promessa. Deus está em profunda tristeza e dor intensa, pela situação em que seu povo se encontra, mas aí é uma forma da gente expressar atributos de Deus de uma forma bem humana, mas aí você vê a tristeza intensa porque Israel deu as costas para o seu Deus, e a promessa de que em algum momento eles voltarão a buscar a sua face, eles clamarão, eles pedirão. E aí a gente entra em julgamento pelo pecado. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituíste, abandonaste o teu Deus, amaste a paga da prostituição em todas as eiras de cereais, a ira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerá coisa imunda. Ou seja, Efraim vai voltar ao período em que era escravo, vai voltar a ser escravo, e na Síria comerá das piores coisas que há na face da terra. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho de como era a escravidão na Síria. A Síria, quando ela ocupava um território, quando ela subjugava um povo, ela não pegava o povo e fazia como era o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico exportava a cultura, exportava o que havia de melhor daquele povo, ou seja, trazia o povo daquela terra, trazia os melhores daquela terra, colocava na sua terra e criavam bairros onde eles viviam normalmente. A Síria não. Ela pegava o pai de família, mandava para as minas de sal, pegava a mãe, mandava para a casa de prostituição, pegava a filha, mandava para os palácios, pegava o filho, mandava para os campos de guerra. Então assim, não estou dizendo que ocorra exatamente assim, mas é para você ter uma ideia que a família não permanece unida. A família ela é completamente desestruturada, ela é colocada aos 4 extremos do Império Assírio, de modo que as famílias não consigam se reestruturar novamente, de modo que o pai nunca mais veja o seu filho, nunca mais veja sua esposa, nunca mais veja sua filha, e eles nunca mais se falem.
Então essa era a forma da conquista assíria, sem contar com aquilo que eles faziam com os prisioneiros de guerra. Bem, vamos então para a fidelidade e restauração. Curarei a sua infidelidade, eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como um lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Então, em algum momento futuro, Deus há de curar a infidelidade de Israel. Israel não vai ser mais infiel. Israel vai adorar o Deus vivo, vai querer estar aos pés do Deus verdadeiro o tempo todo. Eles não farão mais nada que é errado. Eles não se contaminarão com nada que seja impuro. Eles serão praticamente o exemplo a ser seguido. É só você olhar novamente para Zacarias. Zacarias vai pegar esse contexto todo de Oséias e vai maximizar o conhecimento. Ele vai falar que naquele dia, então, um sacerdote, as pessoas pegarão nas orlas da veste de um sacerdote, porque vai falar, olha, nós sabemos que o Deus vivo encontra-se na tua terra, nós vamos com você até lá. Deus cura a infidelidade de Israel. E eles nunca mais irão querer outro Deus, senão o Deus verdadeiro. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, ele lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Que você possa ter aproveitado essa aula, que Deus continue abençoando e te guardando, e que você tenha a oportunidade de passar o conhecimento à frente, porque não é bom que nós fiquemos apenas com conhecimento para nós, que nós possamos compartilhar e fazer com que as pessoas enxerguem a beleza da palavra, que você tenha tempo para poder estudar com profundidade o livro, porque isso aqui foi um pequeno panorama. Então, assim, você pode encontrar muito mais coisas nas páginas desse livro. Leia versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas tira um tempo. Você vai encontrar preciosidades. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Fique com Deus. Shalom.